Tá de olho no Huawei Watch GT3? Então vem cá que a gente vai falar tudo sobre esse cara aqui nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Meu nome é Daniel e a gente está aqui hoje para falar do Huawei Watch GT3. Esse cara foi lançado recentemente no Brasil e, como vocês devem saber, está sendo o foco da marca aqui no país. Eles estão apostando bastante na linha de wearables e, além desse cara, foi também apresentado o Watch GT Runner, que é focado, como o próprio nome indica, para corredores. Esse vídeo aqui vai ser um compilado de uma vez só. Como assim? A gente vai fazer aqui o unboxing, eu vou pausar esse vídeo, vou passar uns dias usando esse cara e depois eu vou retomar e gravar também a parte de review para vocês terem tudo num vídeo só e aí fica mais prático de acompanhar e decidir se vocês querem esse cara aqui na vida de vocês. Bom, vamos conferir o que tem dentro da caixa. Para cima aqui, a gente tem de cara aqui a informação de que esse modelo é o Watch GT3 de 46mm, ele tem também uma versão menor, 42 se não me falha a memória, logozinho da Huawei, Explore It on App Gallery, que é o aplicativo de aplicativos, é a loja de aplicativos da Huawei. A gente tem a imagem do relógio que já entrega, essa imagem aqui ela sempre acompanha o que tem dentro da caixa, então esse daqui é uma versão com pulseira em couro marrom. A gente tem aqui atrás informações legais do modelo, que é o JPT-B19, informando que é case de aço e strap de couro marrom. Vamos abrir aqui, o aparelho veio lacradinho da Huawei. Valeu Huawei pela confiança e pela parceria. E vamos ver o que vem aqui dentro da caixinha. Vamos lá. Pronto. Vou tirar aqui esse plástico todo. Beleza. A gente levanta aqui a caixa. E de cara a gente já encontra a caixa padrão do Watch GT. Essa caixa aqui ela é assim desde a primeira edição. Então a gente encontra o relógio, tá devidamente posicionado aqui numa espuma, vou colocar aqui para o lado. Aqui a gente tem uma lingueta para abrir. E nesse lado de cá a gente encontra o resto do kit. O que tem dentro do resto do kit? Um carregador e os manuais. Vamos pegar aqui o manual de instruções, ou Quick Start Guide, tá? A gente tem aqui para baixar o aplicativo, ele, para quem está começando a utilizar a Huawei pela primeira vez, ele traz logo na primeira folha o QR Code do Huawei Health e na última folha também. A gente tem, além do manual, vou colocar essa caixinha aqui pro lado, porque essa linguetinha não ajuda. Vamos colocar ela aqui de volta. Então a gente vê que é uma caixinha bem minimalista, tem só o que precisa, apesar dela ser grandinha. E aqui a gente tem o carregador. Carregador esse que é por indução. A gente vê que ele não tem nenhum contato Pogo, nada do gênero. E do outro lado um conector USB-A. Falando do relógio, vou tirar esses dois itenzinhos aqui que são supérfluos. A gente tem um relógio com um botão redondo e um quadradinho. Como eu disse, esse é de 46mm. A gente tem aqui uma pulseirinha de couro marrom, que é bem bonita. Um ponto interessante do Watch GT é justamente essa pegada elegante que ele tem, né? A gente pode basicamente utilizar ele como um relógio de dia a dia, especialmente quem é até executivo e não passa como um relógio muito esportivo, muito chamativo, né? A gente tem aqui atrás
a parte de conexão com o carregamento. Vocês veem que ele é vazado, ele tem um andar, digamos assim, e esse andar ele encaixa com esse carregador, e o carregador é magnético. Obviamente eu vou colocar a mão embaixo para não ter nenhum desastre, mas o carregador é magnético. Você encaixou, ele grudou e ele não tem posição certa, digamos assim. Não tem, você tem que colocar no ângulo de 90 graus do cabo para que ele funcione. Não, provavelmente ele vai funcionar carregando em qualquer posição, tanto que ele gira livremente com o magnetismo ativado. A gente tem aqui os leitores, obviamente, e a telinha com uma coroa aqui numérica. A gente vê que a tela ela ocupa boa parte do relógio, é um ponto bacana desse relógio. A gente tem dois botões, como eu falei, um que é em formato coroa e um outro botão touch normal. E a gente vê de cara um ponto interessante. Esse é um dos primeiros relógios a chegarem no Brasil com o Harmony OS, que é o sistema operacional da própria marca. A gente vai procurar aqui o português. Vamos ver se eu vou acertar o... pelo visto... Estou indo para o lugar errado. Opa, peraí, acho que eu vi. Português do Brasil. Então, ele já tem aqui português do Brasil disponível. Ele vai te dar aqui outro ponto interessante. A gente tem aqui ele falando de você baixar o aplicativo de saúde no App Gallery ou em outra loja de aplicativos e adicionar o relógio. Você pode deslizar para cima e escanear esse QR Code que vai te jogar para a loja. Bom, unboxing não tem muito o que falar. A gente só pode dizer que esse relógio aqui tá bonito pra caramba. Detalhe, a fivela do relógio ela tem o logo da Huawei aqui em cima. Então é bem bonitinho isso aqui. A gente vai fazer os testes e vou dar esse corte aqui para mostrar depois para vocês o que eu achei desse relógio. A gente já mostrou o que vem dentro da caixa e agora, algumas semanas depois, a gente vai fazer o resumo do que eu achei do aparelho. Obviamente você está vendo no mesmo vídeo, mas eu dei uma parada nesse vídeo aqui para poder fazer o teste e efetivamente entregar tudo num vídeo só, para não ficar aquela história de tem que esperar tantos dias para ver. Aqui você já vê logo tudo uma vez. Primeiro de tudo, vamos falar do design desse relógio. Ele me agradou bastante por ser um design muito agradável e que se alinha com o que a gente vê no mercado de relógios tradicionais. A gente tem aqui uma telinha que tem bom aproveitamento na proporção corpo-tela. Se a gente pegar aqui, por exemplo, uma interface mais clara, deixa eu ver aqui, por exemplo, essa aqui tem cores mais vivas. A gente percebe que basicamente ele tem como borda esses marcadores aqui que servem para o relógio de ponteiro. No mais, a gente não tem borda extra preta incomodando. Isso é bem legal e eu gostei muito disso. Inclusive, era um ponto que me incomodava nos relógios da Samsung, no Watch Active, Watch Active 2, que era aquela borda preta grossa que basicamente só estava ali para você usar por gesto. Não fazia muito sentido, esteticamente eu achava feio porque você era obrigado a utilizar um mostrador todo preto para disfarçar aquela borda. O que a gente tem ainda mais aqui? Além do relógio com um bom aproveitamento na proporção corpo-tela, a gente tem dois botões. O primeiro botão, o botão de cima, é uma coroa que você pode girar para comando e também pode utilizar apertando. E embaixo você tem apenas um botão de acionamento por pressão. Tá? Atrás a gente já falou que tem o sensor de batimento, etc. E as pulseiras são troca fácil. Então você pode arranjar uma pulseira troca fácil no mesmo tamanho e substituir, que funciona de boa. O exemplo disso aqui é essa pulseira que não é do Watch GT3, ele é de outra marca, de um outro relógio e consegui utilizar de boa. Então o tamanho é universal e você pode utilizar qualquer pulseira, desde que ela seja troca fácil. Se você não tem uma troca fácil, aí você vai ter que ir no relojoeiro para ele colocar o clipe tradicional, que sinceramente eu não acho que seja tanta vantagem, porque se você ficar de saco cheio daquela pulseira, você vai ter que voltar nele de novo para trocar. Então, tenta arranjar uma troca fácil que ajuda. Bom, como eu disse, essa tela tem uma boa proporção corpo-tela e no mundo real, nos testes de dia a dia, entrega uma boa experiência de uso.
Eu tive a oportunidade de sair algumas vezes com ele para fazer caminhada e tudo mais, e me agradou bastante o resultado no geral. A gente tem um relógio que entrega bom brilho e você tem a possibilidade de regular ele nas configurações exibição e brilho. Quando você coloca aqui, você pode diminuir ou aumentar e, obviamente, o máximo ele tem um bom brilho, e eu consegui utilizar ele na grande maioria das vezes no meio aqui sem grandes problemas. Então você pode deixar ele aqui no meio, no intermediário, e você vai ter um bom resultado de brilho. No geral, a tela agrada e não tem muito o que falar. Resolução boa, você não vê pixelização, a reprodução é de boa qualidade também e agradou no geral. Um outro ponto que obviamente é importante num relógio como esse é a proteção contra a água. E no geral, a gente pode dizer que esse aparelho, como esperado, protege bem. Mas tem um ponto que me chamou bastante atenção e que ainda daria para colocar ali como categoria tela, mas a gente gosta de deixar aqui separado. Esse aparelho, e eu vou pegar aqui um refratário d'água para ilustrar, foi um dos primeiros relógios que eu vi inteligentes que se entendem bem com água. Como assim se entendem bem com água? Quer dizer que você pode entrar na água e não vai ter problema? Não somente. Normalmente quando você coloca um relógio para utilizar em algum lugar que seja molhado, úmido, você tende a ter comportamentos irregulares por parte do relógio. Por exemplo, ele considerar que uma gota é um toque. Isso pode acontecer em especial com gente que pega e vai nadar, por exemplo. E aí o que me chamou a atenção? Eu percebi que quando eu estava tomando banho um outro dia, eu consegui utilizar o relógio sem grandes problemas. Como assim? Eu vou molhar aqui para ilustrar para vocês em tempo real. Eu estou deixando aqui o relógio molhado, eu vou virar e eu consigo, mesmo com a tela molhada e com o meu dedo também molhado, transitar pelos menus sem grandes problemas. Isso normalmente não acontece com os relógios de outras marcas. Você percebe que ele fica imaginando que aquela gota é um toque e você, quando tenta fazer alguma operação, ele acaba engasgando. E não é engasgando porque o sistema travou. Simplesmente engasgou porque ele reconheceu a gota como um toque a mais e ele não sabe para quem seguir, se é o seu dedo ou a gota. Não acontece isso no Watch GT3, óbvio. Pode acontecer de em algum momento ele ter uma reação que não seja essa? Talvez, se a água estiver um pouco mais oleosa, alguma coisa do gênero, talvez até aconteça. Mas no geral, no dia a dia, eu não senti isso. E isso me chamou bastante atenção, porque eu nunca vi isso acontecer no relógio. O relógio normalmente ele tende a emular uma gota como sendo um toque extra. Isso é importante de citar, porque eu sei que tem gente que vai querer ir usar tomando banho, vai querer usar indo para uma piscina, e é um ponto a se valorizar e se aplaudir quando a gente fala do GT3. E provavelmente o irmão dele, o Runner, também deve ter a mesma coisa. Obviamente também a gente tem aqui um relógio que tem proteção contra suor e a gente tem a opção de drenar. Se você achar que tem você precisa tirar a água dele, você pode drenar. E aí ele faz um procedimento de emissão de som para que você tire o excesso de água que pode ter entrado no relógio. Então é uma opção interessante. Esse relógio aqui tem também um diferencial interessante. É o primeiro relógio da marca. Na verdade é um dos primeiros, né? Porque o Runner também chegou com a mesma tecnologia, a trazer o Harmony OS. Para quem não conhece, o Harmony OS é o sistema operacional da Huawei, que surgiu depois daquela dor de cabeça que o Donald Trump causou para a empresa com um Master Ban que deram lá nos Estados Unidos. Uma confusão infernal. E aí a opção que eles tiveram foi criar o próprio sistema operacional e ele está aqui embarcado nesse aparelho. Significa dizer que a gente tem um sistema operacional próprio, com aplicativos que podem ser mais limitados do que as versões de outras marcas, mas que a quantidade de opções que tem aqui atendem muito bem. A gente percebe que você tem uma boa quantidade de personalização já por padrão. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 para 12 mostradores já integrados aqui, que agradam
vai agradar boa parte dos usuários. Tem de mostrador de ponteiro a mostrador detalhado e digital, e cada um deles tem suas peculiaridades e suas possibilidades de personalização. Obviamente, você também tem a possibilidade de baixar mais dentro do aplicativo da própria Huawei. Além disso, você tem a possibilidade de baixar aplicativos, mas no geral não tem nenhum aplicativo por enquanto que seja coerente para o usuário brasileiro. Até porque boa parte dos aplicativos acabam sendo de opções como as que estão instaladas aqui. Então já está o suficiente o que está instalado, embarcado nesse relógio. Falando da interação, a gente tem aqui, como eu disse, 2 botões e a tela touch. Então o que a gente tem aqui? Deslizando da esquerda para a direita, a gente tem como se fosse uma cortina de notificações. Então você tem o local que você está, na temperatura, mínima e máxima, que você pode acessar para ver em detalhes. E você tem os players de música. Como assim player de música? Você tem a possibilidade de, a qualquer momento, acionar o player de música que é embarcado no relógio ou o player de música que está no seu smartphone. Então, se eu pegar e clicar aqui, por exemplo, eu vejo um player ampliado que pode me permitir controlar a música que eu quero. Então, por exemplo, aqui está no meu Deezer, estava rodando uma música do Emicida e aqui eu tenho a possibilidade de ajustar o volume, retroceder, avançar e dar o play. Além disso, a interface tem um formato de disco de vinil, o que dá um certo visual retrô bem bonito. Voltando aqui, a gente não tem mais nada para esquerda, tá? Só tem essa tela. Para a direita, a gente tem... um ponto importante citar aqui. Como vocês viram, tem 2 players de música aqui e você pode reparar que tem 2 ícones diferentes. Um para smartphone e outro para relógio. Por quê? Porque você pode embarcar suas músicas aqui dentro. Ele tem um armazenamento interno pequeno, consideravelmente pequeno, digamos assim, e você pode colocar as suas músicas aqui dentro. Mas Daniel, por que eu vou colocar minha música dentro de um relógio? Não faz nem sentido. Eu vou estar com o meu smartphone. Não necessariamente. Você pode parear o seu fone de ouvido Bluetooth com esse relógio e sair para correr ou sair para caminhar apenas com o relógio e com fone de ouvido. Eu, por exemplo, da última vez não levei o smartphone, que ele está pareado justamente para fazer o teste usando o GPS e tudo mais, que eu vou falar mais para frente. E se eu quisesse utilizar só ele para reproduzir músicas, poderia tranquilamente só fazendo essa transferência. Obviamente, streaming você ainda vai depender do smartphone presente. Voltando, a gente tem aqui, indo para a direita, a gente tem o widget de batimentos cardíacos, de oxigenação, o resumo de atividades físicas, temperatura, clima, né? Lua, que aqui no caso está na lua minguante, com iluminação de 22%, sono e só. Alguns widgets desses permitem você fazer acesso a informações extras. Por exemplo, no sono eu não consigo, mas se eu for, por exemplo, na lua, eu consigo verificar um gráfico, fases, tudo bonitinho aqui, a maré e tudo mais. Tempo, a mesma coisa, consigo visualizar o widget completo. Atividade física não, oxigenação não, mas você tem o medir aqui embaixo, pequenininho. Batimento cardíaco também não, só um gráfico e acabou. O que você não consegue ver aqui, você vai conseguir ver no aplicativo e isso eu vou falar mais para frente. Além disso, a gente tem de baixo para cima a cortina de notificações propriamente dito, que você vê quais notificações existem para você. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 notificações do aplicativo de saúde e tem o itemzinho de deletar para deletar e aí fica zerado, tá? E de cima para baixo a gente tem a cortina de notificações que dá acesso a configurações, drenar, encontrar meu telefone, não perturbe, alarme e tela ligada. Além disso, status de pareamento, bateria e data. Nas configurações a gente tem uma série de opções aqui. A gente tem a possibilidade de conexão Bluetooth, que você pode colocar fone de ouvido, cinta de frequência cardíaca, controle de velocidade,
e também de cadência e por aí vai. Mostrador de relógio de início, você pode ativar ou não o AOD, isso vai diminuir a redução da bateria. Você pode, obviamente, utilizar uma das possibilidades de mostrador baseado no AOD. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse digital aqui. E você pode fazer as configurações aqui diretas. Você tem também cartões personalizados, que foi o que eu mostrei ali de frequência cardíaca e tudo mais, que você pode alterar. Você pode alterar a ordem usando as setas ou excluir a seu critério. Além disso, você pode também adicionar, mas existe um máximo, que é o que eu estou utilizando agora e vem por padrão no relógio. Além disso, tem exibição de brilho, som e vibração, PIN para você bloquear o relógio, acessibilidade, configurações do botão, você pode alterar o botão inferior para fazer um monte de coisa, configuração de treino, sistema, que você pode ver se tem atualização e tudo mais. Você pode ver sobre o aparelho, as informações detalhadas e por aí vai. Bom, o básico do sistema operacional é esse. Um ponto que vale a pena citar aqui é que o sistema operacional ainda tem mais duas formas de acionar que eu mostrei ali. Você tem os botões. Então, falando dos botões, o botão de cima você vai ter acesso ao menu de aplicativos. Você pode utilizar a coroa girando para cima ou para baixo para dar o zoom no menu, e você pode utilizar o dedo para navegar pela posição do menu e assim ter noção do que tem de aplicativos. Quais são os destaques que a gente coloca aqui como principais nessa lista de aplicativos gigante? Você tem uma bússola integrada, então para quem gosta de sair e se aventurar, você tem essa possibilidade aqui integrada no relógio. Você tem a temperatura da pele, você tem que habilitar isso no aplicativo. Você tem por aqui também a possibilidade de altitude, pressão do ar e altitude. Você pode saber exatamente qual é o seu posicionamento e qual é a pressão de ar no momento que você está. Isso é legal também para os aventureiros de plantão. E você tem funções que já são conhecidas, né? Você tem, por exemplo, o monitoramento de sono, SpO2, que é a oxigenação, batimento cardíaco, encontrar meu telefone, que ele começa a tocar e falar com o telefone, você localizar o telefone. Tem um aplicativo de mapas, que é o Petal. Para quem não conhece, o Petal, eu não baixei, mas o Petal é como, digamos assim, o Google Maps da Huawei. Então você pode baixar e instalar o Petal para utilizar como navegador, e considerando que ele tem GPS, vai funcionar. E tem outras possibilidades aqui, controle de câmera e tudo mais. Um ponto que vale a pena citar aqui, vocês vão observar que existe a possibilidade de carteira, mas por enquanto essa possibilidade não está disponível no Brasil, só tem o aplicativo porque é uma versão internacional esse relógio, mas seria uma possibilidade de a Huawei em algum momento liberar essa funcionalidade. E aqui a gente vê o AOD funcionando, mostrando só a hora para mim. Então, lembrando que isso aqui ele consome mais recurso e mais bateria, então a tendência é que você demore menos tempo para carregar. Bom, a gente já falou aqui que esse relógio vem em dois tamanhos, 42 e 46 milímetros, que difere pelo seu tamanho de corpo e, consequentemente, pode ficar melhor ou pior em pulsos mais finos ou mais grossos. O fato dele ser maior ou menor também acaba influenciando na bateria. Só para ter uma noção aqui, a gente tem nesse aparelho aqui uma bateria que, segundo a Huawei, nesse de 46, duraria aproximadamente 15 dias de uso comum, ou seja, você utilizar para o dia a dia e trabalhar, e estudar, faz uma caminhada esporádica, num movimento mais sedentário, digamos assim, ele vai durar até 15 dias. Já para a pessoa que tem uma vida mais intensa, a estimativa é que ele dure até 8 horas. Já o de 42, que é menor, tem impacto nesse resultado também. Segundo a Huawei, ele dura 7 dias no uso
comum e até 4 dias de uso intenso. Mesmo o de 42 mm está com uma duração interessante pela promessa da Huawei. No termo prático, eu testei o de 46 mm por algumas semanas e no geral eu consegui utilizar ele, carregar ele e ficar aí por aproximadamente 9 dias sem precisar carregar. É uma marca excepcional. Normalmente eu teria que ter carregado aí em outras marcas 2 ou 3 vezes o relógio. Então, poder ficar com mais de uma semana sem precisar olhar para o carregador é uma baita de uma vantagem do Huawei GT3 e algo que a gente sempre espera de um aparelho da marca, porque a Huawei sempre teve esse foco em bateria e em boa autonomia. No entanto, tem um pequeno problema que acaba não sendo tanto, mas é válido citar aqui. Quando ele vai para a tomada, ele fica bastante tempo. A gente fez um teste aí e durou aproximadamente 2 horas e 42 minutos para ir do zero, totalmente descarregado, até o 100. Isso significa dizer que por aproximadamente uma vez na semana, você vai precisar deixar ele ali parado quase 3 horas para carregar. Vale observar que outros concorrentes no mercado demoram quase a mesma coisa, então acho que está valendo a pena de qualquer forma. Eu falei de todas as configurações, todos os botões, mas não citei um intencionalmente. Eu não citei o botão de baixo, que aqui está configurado para atividade física, que é a configuração padrão desse relógio. Então, quando eu aciono esse botão aqui de baixo, eu posso fazer a utilização para começar um treino específico. Então, por exemplo, eu recentemente fiz o teste de caminhada com ele. Então, o que eu fiz? Eu cliquei e coloquei caminhada ao ar livre. A partir desse momento, ele procura o GPS, começa a fazer a leitura do batimento cardíaco, mostra algumas informações e aí quando ele consegue parear o relógio com o GPS, ele me diz que está pronto para começar a atividade física. Por exemplo, agora ele disse que eu já poderia começar. E aí eu só apertaria aqui e ele pega e me fala que começou a atividade física e mostra um relógio com informações como frequência cardíaca, distância percorrida, ritmo, tempo de exercício e a hora do momento. Deslocando para os botões, a gente tem para os cards, a gente tem passos, o que eles chamam de aquecimento, né? Então passos, caloria e passos por minuto. Você tem também ainda aliás, não é aquecimento, né? Na verdade são cards que ele está considerando agora para mim como aquecimento, que eu estou parado. Subida total, quantos metros, altitude, quantos metros, frequência cardíaca, estresse, treinamento, se está no aeróbico ou anaeróbico, frequência cardíaca, tarará, que a gente já voltou para a tela inicial. Eu vou parar, porque vamos só ver aqui, a gente tem possibilidades aqui laterais de linha reta, sol. Você tem alguns widgets aqui disponíveis, até porque não faz muito sentido você ter que voltar para a interface original para, por exemplo, trocar de música. E você tem a possibilidade de parar. Vamos parar aqui. E aí, com o botão em cima, eu posso continuar, parar, bloquear ou aumentar e diminuir o volume. Vou parar aqui. Ele considerou curto. Não faz sentido ele continuar cronometrando, então ele voltou. Um ponto que vale a pena citar aqui é que vocês perceberam que ele tem o sistema operacional dele está configurado e está falando em inglês. Ele não tem português ainda, isso sempre foi um ponto que a Huawei nunca traduziu, e é isso. Está ali em inglês e sempre vai estar em inglês, pelo menos por enquanto. Então quando você busca, por exemplo, seu smartphone, ele vai ficar como Hello, I'm here. Mas, voltando para a atividade física, além disso, a gente tem um ponto que a gente percebeu no teste de caminhada, que foi os acompanhamentos de desempenho. A cada 1 quilômetro ele me avisava quanto que eu desloquei, o que eu fiz, qual foi o tempo. Inclusive a gente gravou para mostrar exatamente o que acontece com esses com essa quilometragem. 2 kilometers in 26 minutes and 37 seconds. Recent 1 kilometer pace.
pace is 12 minutes and 33 seconds. Your current heart rate is 123. Como vocês puderam ver aí, é possível a partir do relógio ficar sabendo a cada 1 quilômetro algumas informações que resumem a atividade física e o relógio fala isso em inglês. Obviamente eu não estava utilizando fone de ouvido e por isso saiu na gravação como uma caixa de som soltando essas informações direto do relógio. Se você estiver utilizando para reprodução de música um fone de ouvido Bluetooth pareado a ele, você vai escutar essas informações direto no seu ouvido muito provavelmente. A gente já falou de praticamente tudo do Huawei Watch GT3 e como último item a gente tem que falar aqui do aplicativo. Vou pegar aqui um celular, por coincidência eu estou usando um Huawei Y9, acho que é isso, 2021, mas você pode utilizar em aparelhos tanto com Android quanto com iOS, é só baixar o aplicativo de saúde. Esse aplicativo você pode utilizar o QR Code que eu mostrei no vídeo de unboxing, que aparece na tela, e você vai ter acesso ao instalador, o APK, se você for Android, ou no iOS direto na loja. Então, o que a gente tem aqui? O aplicativo em geral é bem enxuto e cá entre nós, organizado, bonito e prático. Aqui em cima a gente tem um card com a quantidade de passos e minutagem, quilometragem, caloria e metros. Obviamente eu estou num dia que eu estou em casa basicamente gravando, então tem poucos passos. A gente tem registro de exercício, que foi o dia que eu saí para fazer o teste de caminhada para mostrar para vocês o desempenho. Então aqui ele mostra, por exemplo, vamos ver aqui, ele mostra o ritmo, quais foram os locais que eu passei. Eu fiz várias voltas no mesmo lugar para não ter que ir para muito longe. E informações aqui, vamos ver aqui, relacionadas a distância percorrida, duração, ritmo médio e calorias gastas, né, digamos assim. E aqui você pode ver algumas informações extras. Então, ritmo médio, ritmo mais rápido, gráficos de frequência cardíaca, e aí ele fala quando você atingiu a aeróbica, queima de gordura, aquecimento extremo e anaeróbica. Obviamente aqui foi uma caminhada bem simples e bem tranquila, então não cheguei nem na anaeróbica nem no extremo. Você tem recuperação da frequência cardíaca, que você faz 2 minutinhos ali depois de terminar a atividade, ritmo, cadência e altitude. E tem aqui os detalhes que resumem tudo que a gente viu nas outras abas. Então a gente tem um resumão aqui que você pode pegar e compartilhar, tá? Aí você vai conseguir compartilhar o local, o mapa e as informações extras. Você pode salvar, pode compartilhar. Obviamente você ainda pode personalizar aqui, botando algumas informações a mais, né? Você pode, por exemplo, pegar aqui, vamos ver, né? Vamos ver aqui, posso alterar o papel de parede, e aí você vê, caminhada ao ar livre, 250 quilocalorias, 37 minutos. Então você pode escolher essas possibilidades aqui, ou você pode fazer esse card completo aqui, que tem todas as informações. É um ponto importante, inclusive, para quem tem aí, por exemplo, um personal trainer, alguém que orienta na parte de esporte, porque você pode passar essas informações e ele pode dar alguma orientação. Além disso, a gente tem aqui vida saudável, que você pode fazer atividades relacionadas e propostas pelo relógio. Então, por exemplo, se você quer, vou pegar aqui um exemplo básico, se você quer relaxar e ficar em paz, ou melhorar o sono e produtividade durante o dia, ou ganhar controle do peso, você pode ir lá no aplicativo e pedir uma orientação para eles, que eles vão te ajudar. Você tem frequência cardíaca, que você pode ver um gráfico detalhado por hora. Você pode ver faixa de frequência, frequência cardíaca, tudo mais. Você pode ver por semana, mês, ano. Você pode acompanhar seu peso. Aqui não está acompanhado. Eu vou comprar uma balança da Huawei porque eu vou usar esse relógio por mais tempo. Então eu vou aproveitar e pegar já também uma balança para combinar com ele e ficar 100%.
Você tem o monitoramento de sono, que ele te diz aqui em detalhes como foi o seu sono profundo, sono noturno e todo o resto, e te ajuda a melhorar o seu sono. SpO2, que é a oxigenação, ou seja, é aquela medição que a gente, durante toda a pandemia, ficou preocupado, já está abaixo de 90, você pode estar com Covid, ele faz esse monitoramento. Estresse, hoje eu não me estressei, não teve ninguém gritando aqui perto, deu para gravar. E temperatura da pele, que ele faz um gráfico aqui mostrando exatamente como está a temperatura da sua pele, baseando-se na medição no relógio. Você pode editar para colocar ou diminuir, assim como pode alterar a ordem dos cards. Você tem a área de exercício, que você tem os controles para você fazer a ativação. Então você pode simplesmente colocar uma corrida, você pode escolher aqui os tipos de corrida que você vai, plano de corrida com inteligência artificial. Dispositivos, você tem informação do relógio, então, por exemplo, aqui está o Huawei Watch GT3 com 66% de bateria conectado. Aqui você pode comprar mostradores, e aqui quando eu falo comprar é porque é uma loja, então você acaba comprando, mas boa parte dos mostradores são comprados mesmo. Então, a quantidade de gratuitos é consideravelmente limitada, mas você vê que tem mostrador aqui de R$ 1,99, de R$ 3,99, isso quando não tem promoções. Aqui, por exemplo, a gente tem um monte de promoção com 30% de desconto. Além disso, a gente tem aqui a possibilidade de ver o meu, que aí você vê quais são os seus mostradores, então tá aí. Você pode também acessar o App Gallery, que eu falei para vocês que tem os aplicativos do Harmony, podem ser instalados aqui, mas obviamente a gente está falando de um relógio, então tem que ter otimização. Então a gente tem aqui basicamente esses aplicativos, não tem muita coisa ainda. O máximo que você tem aqui de interessante é o Petal e o exercício em casa. Tem o Focus To Do também, que pode ser interessante para quem quer produtividade, negócio de relaxamento com jogos, né, de quebra-cabeça, aplicativo de exercício, tem alguns, o Tic-Tic e por aí vai. Mas no geral não tem aqueles aplicativos grandes e muito conhecidos. Você não tem Spotify, não tem Deezer, não tem todo outro, mas considerando que você consegue comandar eles pelo relógio naquele widget de player de música, não faz muito sentido você se preocupar com isso. Música, você pode vir aqui e gerenciar suas músicas, e aí você pode jogar MP3 para dentro do aparelho, então você pode vir aqui em adicionar música e lançar os MP3. Repara que aqui está dizendo que eu tenho 1.7 de armazenamento, 1.7 GB. Então é um armazenamento bem pequeno para MP3. Você tem que ter em mente que vai colocar, sei lá, 1 ou 2 CDs e olhe lá, porque se você colocar muito também você vai deixar o desempenho do seu relógio nada bom. Além disso, a gente tem aqui a gente tem aqui o Eu. O que é o Eu? Você tem um resumão aqui de algumas coisas. Você pode conferir os seus relatórios semanais, que ele vai te dizer o que aconteceu na sua semana, quais foram os seus resultados. Por exemplo, aqui ele já fala da minha caminhada, foi só uma vez, alimentação, calorias, tudo aqui resumido. Também tem um relatório mensal. Você tem as medalhas, que são as conquistas que você desbloqueia com os desafios que existem aqui dentro. Então, por exemplo, corrida de 5, 10 km que eu ainda não atingi, mas eu tenho também passos, ciclismo e tudo mais. A gente tem a parte de configurações propriamente dita e por aí vai, além de, obviamente, o ver atualizações. Um ponto importante que eu gostaria de deixar citado aqui é que ele foi um dos poucos relógios que eu vi no mercado que permitem a possibilidade de troca fácil do aparelho. Como assim? Digamos que eu tenho esse aparelho aqui, esse Huawei, e desisti de utilizar ele. Vou trocar, vou vender e vou utilizar um outro aparelho. Digamos que eu comprei um P30 Pro. E aí eu vou sair do Huawei, desse Huawei aqui para o P30 Pro. Ou também para outra marca, também vale. Você pode simplesmente ir nas configurações
e se conectar com outro relógio, desde que ele esteja com o Huawei Saúde conectado com a mesma conta, você consegue fazer o repareamento. Para isso você vai vir aqui nas configurações, você vai vir em... Vamos ver. Não, na verdade não é em configurações e beleza. Sistema e desconectar. E aí você vai desconectar o seu smartphone atual e conectar no novo. Se você fizer isso e utilizar o mesmo Huawei ID, você não perde dados. E é importante isso, por quê? Porque às vezes você está com um aparelho, perdeu, foi roubado, qualquer coisa do gênero, você não vai ter aquele estresse de ter que desconfigurar, porque toda marca ela pede para você reiniciar o relógio para fazer o repareamento. Nesse caso não precisa. É só você estar com o aplicativo com a mesma conta, que o pareamento é comum e sem grandes estresses. Chegamos à conclusão do nosso vídeo, chegamos à conclusão do nosso review. E no geral eu vou dizer que foi um relógio que eu fiquei apaixonado. Foi um relógio que eu gostei muito de utilizar, porque ele tem um conjunto da obra que faz sentido. A gente tem um relógio que é elegante, discreto, funciona bem, entrega uma bateria com boa autonomia e também tem, obviamente, um bom sistema, um bom aplicativo para fazer a gestão, além de não me obrigar a utilizar um aparelho da Huawei. Eu posso utilizar, por exemplo, com o Motorola, com o Samsung e até com o Apple. Isso é um ponto muito importante porque você não fica dependente do ecossistema de uma empresa. Então, obviamente, eu falei aqui no vídeo que eu vou fazer uma opção de ecossistema. Eu vou comprar uma balança da marca que também é vendida no país. E isso ajuda especialmente na gestão, porque aí eu não preciso ficar digitando toda vez que eu faço a medição do peso, por exemplo. Mas você não é obrigado a fazer isso, é uma opção minha. No geral, o relógio me agradou, inclusive ele vai ser o meu relógio de uso a partir de agora, porque é bom a gente ter um dispositivo que dure, que faça tudo o que ele faz, tenha um GPS, tenha essas possibilidades todas e não me deixe na mão de ter que ficar me preocupando em ter que ficar toda hora olhando se eu preciso carregar ou não antes de sair. Isso é muito importante. O preço dele chegou consideravelmente próximo dos principais concorrentes, o que também é um ponto bom. Afinal de contas, você fica na dúvida só com relação ao aplicativo propriamente dito, a marca propriamente dito, do que o preço, porque o orçamento, a parte financeira está bem parelho, está bem próximo. E pelo que ele entrega, eu diria que é uma das melhores opções no mercado atualmente, especialmente considerando o visual arrojado, a bateria que dura bem e a boa quantidade de possibilidades integradas no aparelho e no sistema operacional. Bom, eu fico por aqui, obviamente como sempre, pedindo aquele like, agradecendo a sua presença nesse vídeo que está para lá de extenso e obviamente se você não é inscrito, se inscrever, pedindo para você se inscrever e ativar a sinetinha para receber notificação nos próximos vídeos quando a gente estiver fazendo alguma coisa por aqui. Bom, eu fico por aqui esperando você nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau!